Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Nos encontramos felizes, agradecidos a Deus por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Agradecemos a vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E ainda agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando o estudo da Bíblia cada dia. Mandamos aqui um alô especial para Nancy Mota, é do Rio de Janeiro. Ela manda aqui um abraço especial para o seu filho Tobson e também a todos que recebem os estudos. Mandamos um alô especial para Loura Soares, é de Exu, em Pernambuco. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Marcos Siqueira é de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Marcelo Pereira da Silva e Janice são de Recife, em Pernambuco. Antônia Frazão é de Petrolina. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos agradecidos pela vida, agradecidos por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra assim como ela é e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que por alguma razão passam por momentos difíceis, lutas, tribulações, angústias, dor, sofrimento, enfermidades. Dê vitórias a cada um, que permaneçam firmes na fé, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus por Ele permitir termos estes momentos a cada dia com vocês e agradecemos a todos vocês que oram por nós aqui do canal Hora Tranquila, pelo trabalho que nós fazemos, pela minha família. E o objetivo sempre é nos aproximar de Deus, conhecendo a sua vontade e nos preparando para o grande encontro com o nosso Senhor Jesus, que virá muito em breve nos buscar. E nesta série nós estamos falando a respeito de servos fiéis aguardando o Senhor. Jesus vem buscar exatamente aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador e que permaneceram fiéis. Nós sabemos que a fidelidade a Deus, ela se dá em todos os aspectos da nossa vida, nos nossos relacionamentos com a família, com os amigos, no trabalho, e também se dá com relação àquilo que nós ganhamos para o nosso sustento e não deixamos de devolver a Deus a parte que lhe pertence, não deixamos de contribuir com as nossas ofertas e também estamos sempre preocupados com o nosso próximo, em ajudá-los, em fazer o melhor para eles. E nós temos recebido muitas comunicações, muitas mensagens de vocês que nos acompanham, contando relatos e experiências, como tem sido a sua vida espiritual e com relação a atender às necessidades das pessoas. E isso, com certeza, Deus está olhando por cada um que está colocando em prática em sua vida, não somente agora, durante esse estudo, nessa série, mas durante toda a sua vida. Sempre também temos que lembrar que aquele que é chamado para ser parte da família de Deus enfrenta lutas, enfrenta problemas e às vezes até fracassa espiritualmente, mas nós não podemos desanimar, nós não podemos abandonar a fé. Temos que pedir perdão, reconhecer onde falhamos e continuar a caminhada, porque a vitória não é daqueles que são totalmente perfeitos, que não cometem pecado, porque todos nós temos imperfeições em nossa vida. E a nossa salvação, ela é pela graça, pela misericórdia de Deus. E esta semana, o estudo que nós vamos fazer, estaremos falando para nós cuidarmos com a cobiça. A cobiça, ela é a mãe de todos os pecados. Quando nós cometemos um pecado em nossa vida, com certeza ele surgiu lá no pensamento, lá na mente, nós cobiçando alguma coisa. Seja cobiçando
uma pessoa do sexo oposto, seja cobiçando ficar rico de repente, seja cobiçando ter a mesma coisa que o nosso vizinho tem, ser igual a ele ou até melhor. Tudo isso é cobiça. E então, às vezes, para nós conseguirmos aquilo que nós estamos cobiçando, nós vamos ter que cometer pecados. E a palavra de Deus, ela nos diz em Lucas capítulo 12, no verso 15, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, que é a cobiça, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então aqui Jesus falando, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, por qualquer cobiça. É a raiz, é onde surge o pecado, é na mente, é a cobiça. E sabemos que na Bíblia nós encontramos muitos textos falando que nós devemos ter cuidado com esse pecado da cobiça. E um desses textos está exatamente lá em Êxodo 20, no verso 17, onde diz: não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, temos que ter muito cuidado. Deus já orientou na sua palavra não cobiçarmos, porque isso vai nos levar a um fracasso espiritual. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10, ele diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, que é a cobiça, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então a palavra de Deus é clara em dizer que nós temos que cuidar com essa questão da cobiça. E por falar em cobiça, nós sabemos que ela surgiu lá no céu. Exatamente, no céu, Lúcifer, que era um querubim cobridor, ele surgiu no seu coração, na sua mente, o desejo de estar acima do trono de Deus. Ele quis estabelecer um trono. E então o profeta Isaías, em Isaías 14, nos versos 12 a 14, Isaías escreveu: como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra você que destruía as nações. Pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Vejam, surgiu no céu um ambiente perfeito, um lugar perfeito. Surgiu a cobiça na mente e no coração de Lúcifer. E em consequência desta cobiça, o que aconteceu? Houve rebelião nos céus e Lúcifer, com os anjos que estavam apoiando a ideia de Lúcifer, foram expulsos dos céus. Houve batalha no céu, diz Apocalipse, e foram expulsos. Então, por isso que Jesus nos aconselha, muito cuidado, não se deixem levar e ser dominado por qualquer tipo de avareza. Quando lemos em Efésios capítulo 5 e no verso 5, Efésios capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo também escreveu: podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é a cobiça, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Então, podem estar certos, diz aqui a palavra de Deus, de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é a pessoa cobiçosa, que quer ter aquilo que não tem de qualquer forma, de qualquer maneira. E isso faz com que a pessoa se desvie da vontade de Deus. Também nós lemos em Colossenses no capítulo 3 e no verso 5, diz assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Mais uma vez falando aqui da cobiça, que é a ganância. Então nós precisamos nos afastar dessas coisas. Nós não podemos estar
compartilhando com pessoas que praticam imoralidades sexuais ou impureza da paixão sexual, desejos maus, ganância. Tudo isso nós temos que evitar. É claro que o inimigo ele está ao nosso redor a todo momento, procurando nos levar a nos afastar de Deus e através dessas coisas. E então, nós somos a todo momento bombardeados pela mídia. A mídia, ela nos apela para que nós pensemos em nós mesmos, para que nós procuremos alcançar aquilo que nós estamos almejando de qualquer maneira. Mas nós cristãos precisamos buscar na palavra de Deus a força, o poder, para nós não cairmos nesses pecados. Então, a cobiça, ela vai fazer com que muitas pessoas não herdem o reino de Deus. A palavra de Deus, ela vem nos dizendo que quando nós nos entregamos a esses desejos carnais, essas paixões, a idolatria, a imoralidade sexual, a ganância, isso faz com que o inimigo esteja tomando conta do nosso ser. Queremos lembrar a todos que não é pecado nós trabalharmos e lutarmos para conseguir as coisas que nós queremos de uma forma honesta, digna, não querendo ter aquilo que o outro tem sem nós termos condições. E quando nós formos abençoados por Deus e nós conseguirmos os nossos objetivos, que estamos lutando por eles, que nós nos lembremos das pessoas que estão precisando de ajuda. Porque a pessoa que é cobiçosa, é gananciosa, ela de forma alguma está preocupada com a situação do outro, com a situação do seu próximo. Então, a palavra de Deus traz este exemplo claro, que houve esta batalha lá no céu, houve essa peleja, porque Satanás, que na ocasião se chamava Lúcifer, ele sentiu o desejo no seu coração de estabelecer um trono, estar acima do trono de Deus. Ele não queria obedecer e seguir as orientações de Deus para que continuassem tendo um lugar perfeito onde eles habitavam. E então houve essa batalha lá no céu por causa dessa decisão de Lúcifer e, em consequência disso, Lúcifer foi lançado para o abismo, parou aqui neste planeta. Aqui ele tentou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que também Eva cobiçou ser igual a Deus. Por quê? Porque Satanás disse, olha, se você comer deste fruto, você se tornará igual a Deus, sua mente vai se abrir, você vai conhecer o bem e o mal. Vejam como que Satanás ele apresenta a tentação. E Eva ela foi seduzida por essa cobiça de querer ser igual a Deus, de conhecer o bem e o mal. E ela tomou do fruto, comeu, e depois deu ao marido, Adão, ele comeu também, e em consequência disso entrou o pecado neste mundo, e até hoje nós sofremos por causa dessa consequência, dessa decisão de tomarem do fruto que Deus havia dito que não comessem, comeram, e hoje ainda nós estamos pagando aqui neste mundo, sofrendo por causa dessa decisão. Mas lembrando que Deus providenciou a solução, o remédio, o antídoto contra o pecado, que é o sangue de Jesus. Somente através dele é que nós temos os nossos pecados perdoados, somente através dele nós herdaremos a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê forças para vencermos as tentações, especialmente com relação à cobiça, e que possamos estar ouvindo a voz de Deus a cada instante, a cada momento, fazendo a vontade dele em nossa vida e assim, caminhando com ele, com certeza, tendo comunhão diária, estudando a Bíblia, orando, nós estaremos aptos para receber o nosso Senhor Jesus, que estará voltando muito em breve para nos buscar. Agradecemos a todos que estiveram conosco estudando a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã, dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Quando Jesus voltar, ele dirá para aqueles que foram fiéis: bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.